estamos enfrentando. Eu acho, desculpe mesmo a minha intromissão, mas eu acho que também tem uma parcela muito grande a famigerada política, né? A gente não pode dissociar as coisas. Não, né? Infelizmente não é possível dissociar, né? Nós estamos sujeitos a um elemento que é político, que é o calendário eleitoral. Muitas vezes as obras não acontecem no cronograma ideal do ponto de vista técnico, porque existem essas interferências. Isso é fato. Eu poderia passar o dia dando exemplos de empreendimentos que eu acompanhei e que tiveram algum problema de projeto ou de falta de planejamento que acarretaram esse tipo de coisa. E assim, no meio técnico, nós estamos aqui, eu acho que a gente pode falar isso com tranquilidade aqui dentro, porque num outro fórum talvez fosse interpretado como deficiência nossa técnica. Aqui dentro a gente precisa... É impressionante como coisas triviais, coisas banais, erros ridículos continuam sendo ocorrendo, cometidos. Tem um exemplo que é uma companhia de saneamento, que eu não vou declinar quem é, mas ela recebeu recursos para uma obra importantíssima de uma capital, nos apresentou o que ela entendia que era o projeto básico suficiente para realizar a licitação. Nós dissemos que não era suficiente e a licitação foi feita. Essa licitação contemplava uma obra de uma barragem, uma adutora, 3 estações elevatórias e uma estação de tratamento. Como eles não fizeram sondagem nenhuma, como não tinham conhecimento do local, existiam interferências de uma BR, de uma rede de gás da Petrobras e 1000 outras coisas, é óbvio que aquele projeto não pôde ser implantado daquele jeito. Mas a obra iniciou. Era uma licitação que versava sobre isso que eu descrevi, e que na prática o que estava sendo executado era nenhuma barragem, um poço de captação. A adutora pelo outro lado da BR. Uma estação elevatória e nenhuma estação de tratamento, mas a ampliação de uma outra que existia. Ora, não tem como prosperar um negócio desse tipo. Aquilo é um arremedo de projeto e uma colcha de retalhos que vai se sucedendo. E tudo isso pendurado na mesma licitação. Está corretíssimo o TCU ao mandar parar e mandar fazer a licitação de novo. Qual é o prazo que se perdeu nisso? 1 ano e meio. A transposição, qual é o prazo que se perdeu? E este é o exemplo. Agora, no outro extremo, a gente também tem coisas muito bem feitas que nós devemos nos orgulhar. Ou seja, não há uma incapacidade geral, né? O que há é empresas que se mobilizam para fazer bem e outras que não. Companhias públicas ou privadas que prezam melhor a boa técnica e outras que têm um desleixo enorme por isso. Não é? Todos os dias nós rejeitamos dar autorização de início de obra, enfrentando uma intenção da prefeitura, do Estado ou da companhia, que quer começar a obra de qualquer jeito. Não é? E nós acabamos sendo o ente antipático, que diz, não pode fazer desse jeito. Mas nós também não somos fiscais do mundo. Eu não tenho poder de polícia, não me compete determinadas coisas. Não é? Se ele fez a licitação, ele tem autonomia para fazer. O que eu posso, no máximo, é dizer assim, o seu projeto está insuficiente, o que você está executando não é o que você fez do projeto, portanto, eu não vou liberar a parcela. É o que eu posso fazer. Né? Mas a gente pode participar desses fóruns todos para tentar denunciar e fazer essa questão mudar. Você falou da Minha Casa Minha Vida, de baixa renda, e o colega ali, desculpa, eu esqueci, Hugo, ele citou bem aqui do Rio, mas se você vê, não digo com muita frequência, não é visto, que seja visto isso, mas você vê com alguma frequência o Jornal Nacional, sei lá o quê, mostrando o Nordeste. Aí a coisa ainda é pior, né? Porque tem vilas e vilas e vilas lá que a pessoa vai bater a porta, cai a parede. Agora,
Agora, mas aí sim, está direto com... Aí o dono tem que ficar de olho, né? Todos os casos em que aparece uma denúncia, em que aparece uma reportagem, ou aparece, enfim, ou que nós percebemos, nós vamos lá para olhar a fundo. No Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é para a população de mais baixa renda, nós somos o proprietário, nós contratamos, nós estamos presentes na obra e nós recebemos a obra. A incidência de problemas nesta faixa, percentualmente, é pequena. Embora o que vá para a manchete sempre seja impactante. Mas eu diria o seguinte, nós já contratamos 2 milhões de unidades e já entregamos 1 milhão de unidades no Minha Casa Minha Vida. A incidência de empreendimentos problema, unidades problema, é menor que 1%. Estatisticamente é pouco, mas é o suficiente para dar muita manchete. E é claro que para aquela população não interessa se ele está menos de 1%, para ele é 100%. Em todos esses casos, nós rompemos o contrato com a consultora, ela fica impedida de contratar conosco e com qualquer órgão público, e nós entramos, se for o caso, na justiça para ressarcimento. Contratamos nova empresa para concluir o empreendimento. Mesmo depois de entregue, se ao ser entregue ela estava em boas condições e apareceram vícios, né, originalmente ocultos, de responsabilidade da consultora, a mesma coisa. Ela não contrata mais, ela é processada, ela tem que ressarcir. Nós contratamos outra para recuperar, para tentar manter os empreendimentos em boas condições. Agora, desculpe, José Carlos, mas essas empresas que... Eu sou engenheiro eletricista, não tenho pleno domínio da situação, mas essas empresas que, por exemplo, a Caixa contrata para construir essas casas de baixa renda, pelo menos, são essas que a gente está vendo aí, não são empresas familiares de pai e filho. Não, tem de tudo. Nós temos desde eu tenho visto aí falar de... Não, você tem desde empreendimentos de 1.000 unidades até empreendimentos em pequenos municípios de 40 a 50 unidades. Aí as grandes não se interessam por isso. Então a gente também opera com muita empresa familiar, mesmo nessa faixa. Essa uma de 50 a 60 casas, por exemplo, não tem, assim, tem 100% de significado para quem vai morar, mas mas uma vila grande não vai ser entregue para uma empresa pequena fazer, né? Sim. Então, essa empresa grande, aí entra de novo no... mas nós não temos... Assim, não é mão de obra, eu acho. Posso lhe dizer, nós não temos casos de um empreendimento que tenha vícios, né, problemas, infiltrações, né, e que a empresa continue contratando conosco. Não tem isso. Ela não contrata até consertar. E se não consertar, nosso jurídico entra na ação e ela não contrata mais conosco. Eu tenho um rol de inúmeras empresas que desde o início do programa saíram do programa. Não sei se o Hugo concorda comigo, ele tem mais capacidade de falar sobre isso, mas eu acho que talvez falte mão de obra, não tem dúvida, qualificada e tal, mas eu acho que nesses casos não é mão de obra que está faltando. Não, você tem bons e maus operadores em todo o sistema. A empresa está querendo minimizar ao máximo Você o custo, tem bons né? e maus operadores. Até quando nós contratamos a construção de agências da Caixa, nós temos os bons e os maus operadores. Isso é do mercado. O que eu acho que nós precisamos ter política de consequência. Contratou com problema, conserte. Não consertou, não opera mais. E isso eu posso afirmar que tem acontecido sim. Tá? Todas as entregas desses empreendimentos são vistoriadas uma a uma, todas as unidades. É um trabalho difícil. Botar principalmente o pessoal do quadro nosso para olhar 2.000 unidades que estão sendo entregues. A turma vai e fica lá semanas, olhando uma por uma, anotando um por um os problemas que tem na unidade. Agora, claro que o mundo é dinâmico e tem outras coisas acontecendo. Já aconteceu mais de uma vez, de nós estamos nesse processo de recepção das unidades, né, apontando defeitos para a consultora corrigir, e o empreendimento é invadido. E aí é uma situação que a gente não tem domínio. Não é? É muito difícil depois retomar isso. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um outro caso. Então também tem que se ver. E isso dá uma manchete fabulosa para o Jornal Nacional. E lá na reportagem ninguém explica esse particular. Não é?
O que aparece na manchete é: casas da Caixa tem problema. Não, nós fazemos isso todo dia. Nós fazemos isso todo dia. Aconteceu alguma coisa, né, que foi corrigida, por que a Caixa não vai lá, não perde um direito de resposta? Quem disse que a gente não faz? Eu não tenho visto. A gente faz isso todos os dias. Direito de resposta, várias vezes. Várias vezes. Agora, você mesmo citou que tem uma disputa política, né? Entendeu? Ok. Zé Carlos, boa noite. Meu nome é Paulo, sou engenheiro civil. Com relação à tabela SINAP de custos, a Caixa tem feito assim algum estudo? É porque a gente vê toda vez falar, preço SINAP não dá para fazer, é muito ruim, a construtora vai quebrar. E a gente tem sempre, eu trabalho com orçamento, a gente tem estudado as tabelas SINAP, Cicro, até aqui no Rio o próprio EMOP, e a gente tem sentido umas diferenças de valores aí de serviços, entendeu? A Caixa tem feito algum trabalho de revisar alguma conta desses custos? É nessa linha a minha pergunta. Vamos lá. O SINAP é o sistema mais abrangente de referência de custos que existe no país. É uma herança nossa lá do BNH, que a Caixa vem mantendo e vem atualizando. Neste momento, nós temos um contrato em andamento de revisão de todas as composições. Esse é um trabalho profundo que está sendo feito agora, que significa o seguinte: nós temos hoje mais de 5.000 composições dentro do SINAP. De todos os serviços que você pode imaginar. Alguns até em duplicidade. Por quê? Porque um determinado órgão adota um e o outro adota o outro, nos pediu para inclusão, a gente incluiu. Qual é o trabalho que está sendo feito hoje? Revisão de todas as composições. Primeiro, excluindo composições obsoletas, materiais que não se usam mais, incluindo novas composições com materiais novos. E revisando a natureza a estrutura da própria composição. A produtividade, horas homem, né, o material que é usado, ainda é isso. E esse trabalho, ele é um trabalho inicialmente acadêmico, né, de fazer essa revisão toda, e já começamos a fazer agora trabalho de campo, onde as equipes vão para obras que estão em andamento e fazem a medição de tempos e movimentos de todos os serviços. É um processo que vai levar 5 anos. No primeiro ano a gente já vai ter metade das composições revistas, aquelas de maior incidência, né? Mas é um trabalho permanente. A gente já vem fazendo isso, incluir composições e excluir composições, sempre foi possível. A gente faz isso frequentemente. Quando percebemos alguma distorção, mexemos na composição. E o trabalho que está sendo feito agora vai ser global. Agora, é possível que a gente tenha distorções pontuais, né? Quem faz a pesquisa de preço de insumos para nós é o IBGE, nas 27 capitais. Você pode, às vezes, ter fenômenos que perturbaram e que a gente custou a perceber, né? Pode ter. Agora, nós estamos abertos a qualquer perturbação que alguém nos noticie, nós vamos lá tentar ver. A gente já viu, por exemplo, numa determinada capital em que assumiu um cartel que vendia tubos de PVC e ele era o distribuidor naquela capital. De um mês para o outro, tubo de PVC naquela capital teve uma alta de 17%. Né? Eu acho que já é um grande avanço, né? Só você mandar a equipe para o campo, apontar lá a produtividade lá dos funcionários, acho que já é um grande avanço. Espero que ao longo dos anos aí a gente tenha. Eu acho que sim. Nós temos toda a disposição de manter o SINAP atualizado, de que ele seja isento e que ele permita que a gente tenha harmonia no setor. Agora, tem uma questão que eu não posso deixar de comentar, que é um desentendimento geral com relação a esse tema. Eu recebi uma reclamação dos empresários do Amapá, dizendo que eles têm uma obra a 300 quilômetros de distância da capital e que os preços do SINAP, como eles são tomados na capital, ele não consegue fazer obra lá no interior. Acho que tem um desentendimento enorme com relação a isso. Por quê? Primeiro que o SINAP é uma referência de preços. Embora esteja lá na LDO
que ele é limite para a contratação do setor público, na obra do lado do interior do Amapá, um bom orçamentista já resolveu o problema. Por quê? Porque ele vai fazer a tomada dos insumos na capital e ele vai colocar na planilha dele o custo do frete, armazenagem e seguro para levar lá para outro município. E isso é absolutamente ilícito. Só que ninguém usa e prefere ficar reclamando que ele não consegue fazer a obra dele pelo custo do SINAP. Claro que ele não consegue. Ele não fez o orçamento como devia fazer. Mais do que isso. Eu tenho empresas lá no Amapá para fazer essa obra? Não. As empresas vêm de outros estados. A empresa vai lá para o Amapá operar com BDI de 32% ou 28%? Óbvio que não vai. Então é claro que o ente que está licitando lá a prefeitura, sabedora disso, ela pode e deve, justificadamente, ao lançar a licitação dela, contemplar essas questões todas. Ela só precisa justificar. O problema é que o pessoal, por medo do Tribunal de Contas, não faz o que devia fazer. Então eles, às vezes até por preguiça, ele bota para a obra lá no interior, ele bota um BDI de 28, não vai conseguir atrair empresa nenhuma, e bota o preço da capital. É óbvio que a licitação dele deu deserta. A culpa é do SINAP nesse caso? Não é. Não é. Mas existe um desentendimento geral sobre esse assunto. Eu já estive numa audiência pública na Câmara dos Deputados, em que um deputado de um estado do norte me reclamou, assim, de uma maneira bastante veemente, dizendo o seguinte: como é que o senhor quer que eu compre o saco de cimento em Macapá pelo preço de São Paulo? Eu digo, eu não quero e ninguém quer. Se o senhor for olhar lá no SINAP, o preço de São Paulo, capital, é completamente diferente do preço de Macapá. Ele não sabia que existem preços diferentes para as 27 capitais. E estava lá me fazendo pagar mico na audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, eu rezo todas as noites. Precisamos ter mais engenheiros e engenheiros que entendam dominando esse assunto, para qualificar a discussão. É isso que nós precisamos. Ok? Na verdade, o SINAP é uma compilação de todos os preços de todas as regiões do país, né? São 5.000 composições que roda mensalmente nas 27 capitais com os insumos pesquisados em balcão pelo IBGE. Todo mês. Na verdade, assim, o tema é complexo, né? Na verdade, é óbvio que o IBGE não vai pesquisar 10.000 insumos. Por exemplo, ele pega uma família de insumos. Exemplo típico, PVC. Você tem tubo de 25 até 150 milímetros. Ele elege um que é o chefe da família.